Olá, eu sou a Rafa, monitora de vocês junto com o Matheus, das turmas C e D, e nós preparamos essa aula para falar sobre os fármacos diuréticos. Os fármacos são substâncias que influenciam processos fisiológicos ou mentais do organismo, e os diuréticos são fármacos que agem no sistema renal para elevar o volume urinário por meio da modificação da excreção ou reabsorção de eletrólitos, principalmente o sódio e o cloreto, pois eles possuem alta afinidade com a água, então a excreção será elevada. Geralmente, são utilizados para reverter quadros de sobrecarga hídrica e edema, como em casos de hipertensão, insuficiência renal, insuficiência cardíaca e cirrose hepática. Agora, vamos entender como funciona cada classe dos diuréticos. Começaremos pelos diuréticos de alça. Eles funcionam inibindo a reabsorção de sódio e cloreto, principalmente na alça de Henle, inibindo o retorno desses íons à corrente sanguínea. Eles serão conduzidos no néfron até ser excretados à urina, lembrando que esses íons sempre atraem água. Logo, inibindo a sua reabsorção ao sangue, estaremos aumentando a excreção de água pela urina. O principal fármaco dessa classe é a furosemida, e os seus efeitos colaterais observados são alcalose metabólica, hipomagnesemia, que são níveis baixos de magnésio, ototoxicidade dose-dependente, que pode levar à surdez, hipocalemia, que são as baixas níveis de potássio. A classe que conheceremos agora são conhecidas como tiazídicos. O seu mecanismo de ação é bem parecido com os dos diuréticos de alça. Eles vão inibir a reabsorção de sódio e cloreto, principalmente na porção ascendente da alça de Henle e no tubo distal. Lembrando que os íons que não são reabsorvidos ao sangue são excretados e eles também estão sempre acompanhados de água. Então, a excreção de água pela urina será aumentada juntamente com esses íons. Os principais fármacos nessa classe são hidroclorotiazida, indapamida e clortalidona. E os efeitos colaterais observados são alcalose metabólica, hipocalemia, que são baixos níveis de potássio no sangue, hiperuricemia, que é o ácido úrico elevado no sangue, hiperglicemia, hiperlipidemia e hiponatremia, que é a baixa de sódio no sangue. Agora, vamos conhecer os fármacos poupadores de potássio. Antes de compreender esses fármacos, é importante entender o mecanismo da aldosterona. É um hormônio que atua nos túbulos distais. A função dele é aumentar a reabsorção de sódio para os capilares, ao mesmo tempo em que aumenta a excreção de potássio pela urina. A ação desse fármaco é antagonista ao hormônio aldosterona. Assim, na ação do fármaco haverá uma inversão. O sódio agora será excretado pela urina e o potássio reabsorvido pelos capilares. Lembrando que o sódio sempre carrega consigo moléculas de água, que serão excretadas na urina juntamente com esse íon. E o potássio, como disse, será reabsorvido para o sangue. Os principais representantes dos fármacos poupadores de potássio são espironolactona, clortalidona e amilorida. E os efeitos colaterais observados são acidose metabólica, hipercalemia, ginecomastia, que é o aparecimento de mamas em homens. A classe que conheceremos agora são os diuréticos osmóticos. O mecanismo de ação desse fármaco é elevar a concentração do filtrado no glomêrulo. E como sabemos, altas concentrações atraem mais água, segundo a osmose. Essa osmose ocorrerá principalmente no túbulo contorcido proximal. Esse filtrado denso atrairá para si mais água para dentro do túbulo e então serão excretados juntos pela urina.
Os fármacos utilizados nessa classe são o manitol e o sorbitol. Eles são utilizados apenas por via parenteral, pois por via oral podem causar diarreia osmóticas. Os principais efeitos colaterais observados são náusea, vômito e cefaleia. A classe que conheceremos agora não é utilizada no Brasil, são os antagonistas da vasopressina. A vasopressina, também conhecida como ADH ou hormônio antidiurético, atua nos ductos coletores, estimulando a reabsorção de água por eles, diminuindo assim o volume urinário. Esse fármaco antagonizará esse hormônio, inibindo essa reabsorção de água. Então, a água que retornaria aos capilares será agora excretada pela urina. Os fármacos utilizados nessa classe são o tolvaptan e, como disse, não são utilizados no Brasil. E os efeitos colaterais do seu uso são sede, poliúria e hipernatremia. Por último, vamos falar dos fármacos inibidores da anidrase carbônica. São pouco utilizados, pois causam glaucoma. A anidrase carbônica é responsável por controlar o pH do sangue por meio de reações no eritrócito. E com a sua inibição, teremos aumento na excreção de bicarbonato, sódio e potássio. Na presença da enzima, haveria reabsorção dessa substância, lembrando que os eletrólitos atraem água para si. Assim, haverá excreção de todas essas substâncias, deixando o sangue ácido e a urina alcalina. O principal fármaco utilizado nessa classe é a acetazolamida. E os efeitos colaterais observados são acidose metabólica, glaucoma, cálculos renais, pois o cálcio não é solúvel na urina alcalina, hiperamonemia, que seria muito amônio no sangue, por isso ela estará alcalina, e também hipocalemia. Por último, gostaríamos de deixar a vocês essa imagem, que relembra em qual porção do néfron ocorre a função de cada classe dos fármacos diuréticos. Essas foram as referências que utilizamos. Esse primeiro livro está disponível na biblioteca virtual no Aprender. Vocês podem entrar em contato conosco para dúvidas e comentários por meio dos e-mails disponibilizados no Aprender. Muito obrigada, esperamos que tenha sido proveitoso.